nada, cabeça pra cima. No ar com você, pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet, no site www.boasnovas.tv, o Cabeça para Cima, que hoje vai conversar com você sobre mercado de trabalho. No Brasil, o mercado de trabalho ele está nitidamente aquecido. O número de vagas e de empregos formais tem aumentado. Contudo, temos ainda muitas pessoas desempregadas. As empresas que têm vagas dizem que falta qualificação. Então, o que o mercado está buscando? Onde e como encontrar essa qualificação? Como que aquelas pessoas que estão desempregadas hoje, elas podem se qualificar para responder a esse mercado? É isso que os nossos especialistas convidados hoje vão debater conosco no programa. Veja o nosso informativo e nos acompanha a seguir. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Por isso, o cidadão deve ficar atento a alguns aspectos básicos para ingressar nesse ambiente e se destacar. Antes de tudo, é preciso estar com a documentação em dia para não perder tempo quando for contratado. As empresas continuam crescendo e abrindo vagas, mas nem sempre aqueles que procuram emprego têm o perfil para ser contratado. Uma realidade que ainda surpreende. Falta mão de obra qualificada em vários setores da economia, como panificação e construção civil. Só no ramo da hotelaria, estima-se que exista uma demanda de até 10 mil profissionais. O perfil de trabalhador exigido pelas empresas atualmente é de um funcionário multifuncional, flexível e que tenha vontade de adquirir novos conhecimentos, agregando valor à empresa. Quem melhor se qualificar terá maior chance de sobreviver em um mercado por um bom tempo. Isso aí, informativo que já dá as dicas iniciais daquilo que a gente vai debater no programa. E, gente, a gente quer conversar hoje sobre mercado de trabalho. Como é que você tem sentido o mercado de trabalho? Você tem se adaptado a ele? Você tem procurado trabalho? Você está feliz onde você está? Conosco aqui no programa hoje a Tereza Fraga, ela que é administradora com especialização em recursos humanos. Ela é também presidente do grupo DSRH de Recursos Humanos. Especialista em gente, Tereza? Pois é, a gente tenta ser, né? Se é que isso é possível. Se é que é possível. Especialista em mercado, sim, né? Sim, sim, sim. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, na verdade, a empresa é especializada nisso, né? E quem não gosta de trabalhar com gente, não tem jeito, tem que gostar de trabalhar com gente. Fica difícil. Você concorda que o mercado de trabalho está aquecido? Muito aquecido. Está muito aquecido. O problema é onde está essas pessoas todas desempregadas, que é difícil de achar, é impressionante. Tá certo, vamos já continuar conversando, mas eu quero apresentar para vocês o Adams Auni. Vocês já conhecem o Adams, ele tem estado com a gente aqui na Boas Novas, né, Adams? Também aí com consultoria em recursos humanos, e é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo convite, é um tema extremamente importante. Até porque, para muita gente, o ano começa, né? Agora em março, né? Findou o carnaval, existe toda uma análise, né? As empresas começam a buscar os profissionais depois do carnaval, e essa é uma realidade nacional. E os próprios profissionais também, eles começam a se colocar disponíveis, acredite ou não, depois do carnaval. Então, é uma questão, por um lado, é um mercado extremamente conhecido mundialmente, mas, por outro lado, deixa o país nessa dependência. E como é que você também vê essa questão do mercado de trabalho no Brasil, né? Já começando mesmo, a gente interagindo, porque a gente diz, né, de verdade, é uma tendência, os números, as pesquisas mostram que tem havido um aumento dos empregos formais, né? A gente vai comparando com anos anteriores, etc. Tem havido um aumento dos empregos formais. Isso é, de fato, um aquecimento de mercado ou só uma mudança de onde estava essa mão de obra, que deixa de ser informal e as empresas têm mais confiança de contratar? O que está acontecendo com esse mercado? Bem, o mercado ele é muito heterogêneo. Tanto a questão do trabalho informal, quanto a necessidade das várias empresas, né, obterem mão de obra. Então você tem um mercado
muito diversificado, uma oferta muito grande, uma carência de profissional, e esse profissional, ele não busca essa qualificação, ele também não busca se aprimorar, ele fica numa condição cômoda, aguardando ser chamado, ser convidado, para que a empresa faça essa qualificação. Só que ele não percebe que dessa forma ele também vai se distanciando das necessidades, porque as empresas elas estão atualizando as suas exigências. Né? É um mercado globalizado, então ela precisa nivelar o profissional do Brasil com o profissional da outra unidade em outro país ou até mesmo do concorrente. Então não há como a empresa nivelar por baixo essa necessidade. Agora, cabe ao profissional ele buscar essas qualificações, que hoje tem muita ferramenta disponível para isso, muita ferramenta. Tem muita ferramenta disponível? Muita, de preparação, de capacitação, de treinamento, de atualização. Às vezes você tem um profissional, ele tem a titularidade, ele está formado, ele tem lá o credenciamento, mas ele não está atualizado. Então ele precisa buscar atualização, sobretudo na área de informática, tecnologia da informação, e isso é quase diário. Você lida com esse mercado diariamente, né, Tereza? Ele comentou uma coisa que o ano começa agora em março, né? Mas a realidade nossa hoje, pelo menos lá do grupo DSH, foi um pouco atípica. Não sei nem se foi atípica, não, porque ano passado também já estava assim. A gente já iniciou o ano com 800 vagas. Então, assim, o mercado já começou muito aquecido. O que acontece é a dificuldade, que também ele comentou, sobre a disponibilidade dessas pessoas só começarem a partir depois do carnaval. Parece que a vida só começa depois do carnaval. Mas isso já acabou, não é mais assim. As empresas não podem mais esperar 1 mês, 2 meses para começar a girar, a trabalhar, a contratar. E a gente tem percebido muito isso, que a dificuldade de se encontrar mão de obra. E, nesse caso, em alguns casos, não estamos nem falando de mão de obra qualificada, não. Estamos falando de primeiro emprego. Simplesmente os estudantes aproveitam as férias para viajar, ou eu não sei o que acontece, mas o nível de dificuldade para se conseguir profissionais para trabalhar sem precisar ter experiência com nada. Normalmente as vagas é mais para quem tem ensino médio completo. Tendo isso, já está. Mas olha, as minhas consultoras estão suando a camisa para conseguir profissionais para suprir essas demandas, que já entramos o ano com ela, desde de janeiro, a gente entrou em janeiro com 800 vagas, hoje nós estamos com 1.300 vagas. Então, o aquecimento está o tempo inteiro, mas ainda é aquela história, né? O ano só começa depois do carnaval. Parece que fica todo mundo em casa, meu amor, esperar passar o carnaval para voltar. A minha realidade é procurar emprego. Pensando que as próprias empresas, né, só se movimentam, só se mobilizam depois desse período. Mas assim, o que está acontecendo com esse público, até mesmo esse público jovem, no ingresso ao mercado de trabalho? Esse público também está mais exigente ou está menos comprometido? Qual a percepção de vocês para essa questão da dificuldade das pessoas, mesmo no primeiro emprego? Olha, é uma incógnita. Eu não sei te responder isso, não. Sinceramente. As oportunidades estão aí. As nossas divulgações, a maioria delas, como a gente sabe que as pessoas já não saem mais de casa com o currículo embaixo do braço, a não ser que a mãe obrigue para a rua para procurar emprego, mas, então assim, eles acessam as redes sociais o tempo inteiro, eles acessam a internet o tempo inteiro, e o nosso foco é esse, a divulgação está sendo feita ali, o tempo inteiro, em redes sociais, em site, e mesmo assim a gente encontra dificuldade. Muitas vezes é pela documentação, não tem a documentação completa. Homens, normalmente, com 19 anos, 20, ainda não tem o certificado de reservista e não tem como fazer contratação. E eu estou falando de contratação efetiva, não é mais um emprego informal, não existe mais, até porque a gente nem faz isso. Então, assim, é carteira assinada, tudo bonitinho. As mesmas contratações de mão de obra temporária, elas podem ser efetivados depois se tiverem um bom desempenho. Então, eu sinceramente, não sei te responder o porquê que tem essa dificuldade toda dos jovens, mesmo tendo acesso, eles visualizarem todo esse mercado que está super aquecido, acho que há muitos anos que eu não vejo tão aquecido, não conseguirem chegar e
e se inscrever e passar no processo. Veja Muitas vezes bem. nem chegam. A questão dos jovens, né? Eu tenho bastante contato com jovens. Sou chamado, essa semana vou ser chamado para uma palestra para os calouros de administração. Faço seminários na UFRJ para alunos de administração, de economia. Visito institutos técnicos também para introduzir o conceito de empreendedorismo, mesmo na formação técnica. Então, eu tenho assim bastante contato com a questão dos jovens. Então, o que vem acontecendo hoje no mercado? Existe ainda uma cultura corporativa, uma cultura empresarial que ela não está atualizada para a demanda desse profissional ou desses jovens quanto ao primeiro emprego. Existe um distanciamento muito grande. E se como o meio corporativo, para alguns processos, eles têm uma velocidade acima da média, para o processo de pessoa, eles têm uma dificuldade muito grande. Eles não sabem lidar com pessoas, a demanda. Então, você tem aqui uma necessidade de 1.300 vagas, só que essas vagas não são simpáticas. O jovem não curte esse tipo, esse perfil, essa modalidade de emprego, esse perfil de trabalho. Então, as empresas precisam, eu tenho sido chamado para ajustar as empresas nesse foco, né, nessa visão da atualidade desse mercado de trabalho, não somente com os jovens, mas com os profissionais que já estão no mercado de trabalho, para que eles atualizem todo esse perfil. Então, se falou muito há um tempo atrás em geração Y, são os jovens de 25, 30 anos, e tem alguns analistas que colocam esses jovens como rebeldes, né? Não sabem trabalhar em equipe, não se sujeitam à ordem ou à hierarquia. Mas isso é uma visão daqueles que já possuem uma estabilidade e querem manter a estabilidade. O perfil do jovem hoje é muito dinâmico. Ele quer ter dentro da atividade comercial a mesma dinâmica, a mesma emoção, a mesma velocidade de navegar pela rede social, pela internet, dos esportes, enfim, é todo um outro perfil que as empresas elas ainda têm uma grande dificuldade de se ajustar. Na verdade, assim, né, você está dizendo dessa questão de aspectos de ajuste, de atratividade, do ponto de vista das empresas para esses jovens, especialmente a geração Y que está aí, né? Está diferando um pouquinho aqui, né? Mas isso é mercado de trabalho. Sim. Também. É factível, é real, é possível que as empresas, elas se adaptem totalmente a esse perfil desse jovem dentro dessa dinâmica da internet, ou esse jovem também, ele vai precisar entender que uma carreira ela não se constrói da noite para o dia, que essa velocidade desejada, ela não vai acontecer bem assim. Isso são alguns dos aspectos que talvez tenham que influenciar no lado de cá, do aspirante ao emprego, né? Além de que as empresas precisam entender mesmo que essa história, hierarquia, não é um negócio para você botar ninguém em caixinha nenhuma. Hierarquia é uma questão de responsabilidades, né? de respostas a um volume de trabalho. Ela tem que ser para alavancar e não para ficar aqui submetendo ninguém. Exatamente. Hoje o formato de gestão que dá mais resultado, e isso você vê nas grandes empresas, sobretudo em empresas de informática, de tecnologia, enfim, né? As startups, né? São projetos que surgem e ganham corpo. Essa visão de gestão é o que eles chamam de visão sistêmica, onde todos podem colaborar, todos podem contribuir, todos são valorizados, todos podem participar. Enquanto você tem ainda certas estruturas extremamente piramidais, né, aquela forçação hierárquica, elas vêm sofrendo com toda essa ambiência de mercado. Nós falamos de jovens, mas isso se repete nos que já têm uma experiência profissional, 30, 40 anos. Isso reflete diretamente. Verdade. Às vezes, assim, há muitos líderes que não gostam de trabalhar com pessoas questionadoras, né? Como se o questionamento ele fosse uma afronta à tua autoridade. E, na verdade, o mundo, ele se move pelos questionamentos, né? É tão bom quando você tem alguém que questiona, que diz, olha, será que isso é assim mesmo? E a gente poder ter
a tranquilidade de enfrentar a pergunta e caminhar com essa pessoa, né? E eu acho que isso não é bacana só para o jovem, não. Para quem está já há mais tempo nas empresas também. Isso é que o jovem arrisca mais, né? É verdade, é verdade. Mais ousado. Mais ousado. Tereza, essa questão da falta de capacitação, né, que a gente vem sinalizando de maneira tão forte no mercado, tem algum nicho mais específico? São alguns setores que essa capacitação não está chegando, não está acontecendo? Ou isso é uma coisa mais generalizada mesmo? A gente vai para o intervalo e eu volto contigo para essa resposta, tá legal? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, conversando com você hoje sobre o mercado de trabalho. Falta emprego ou falta capacitação? Existem os empregos e falta gente? Como é que é essa história? E aí, a capacitação que as empresas tanto reclamam que não estão conseguindo encontrar, elas têm nichos específicos? Elas estão em determinadas áreas ou é uma coisa mais abrangente? A capacitação, ela depende muito da área que você vai trabalhar. Tem setores que não exigem nenhum tipo de capacitação, são trabalhos mais operacionais, na área de comércio, que depois que começar a trabalhar, a própria empresa começa a capacitar para ter o crescimento dentro da própria organização. Agora, existem áreas que realmente precisam de capacitação e esses profissionais não estão no mercado. Então, a área de construção civil é uma área que hoje está com uma demanda gigante e não tem pessoas capacitadas. Áreas de indústria e algumas áreas administrativas. Então, a gente tem pessoas, por exemplo, de departamento pessoal ou departamento financeiro, que você vê que fica anos na empresa, vai para o mercado de trabalho, mas nesse período todo ela não fez um curso, não se atualizou, não sabe quais são os sistemas que estão em andamento. Isso vale também para a área de RH, onde fica também um tempo na empresa, não procura se capacitar os subsistemas de RH, o que está acontecendo no mercado, qual é a dinâmica, se tem algum teste novo, alguma dinâmica nova que possa ser usada no dia a dia. Então, existem os dois lados, existe o lado e o lado mais pesado. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia não, né? Há muitos anos, que existe os 50% e 50%. Você tem que ter os 50% da parte técnica e você tem que ter o comportamental. Então, cada instituição, cada organização, ela tem um perfil, ela quer um perfil para trabalhar com ela. Então, e as pessoas têm que se adequar. E aí vai aquele quadro anterior que você comentou sobre isso. Se você quer trabalhar em algum lugar, você está chegando. Então, você tem que se adequar àquela estrutura da organização com relação a vários aspectos. Comportamento, vestimenta, horários, toda aquela estrutura que a empresa já tem, ela está no mercado há anos e deu certo, e quem chega tem que se adaptar. E muitas vezes há esse conflito das pessoas entrarem numa empresa e não se adaptarem, que na verdade no início é um casamento mesmo, né? Tanto a empresa, por isso que existe aquele período de 90 dias de experiência, tanto a empresa pode não gostar do trabalho de quem contratou, como o profissional que foi para lá também pode não se adaptar àquela realidade da empresa. Então, além da própria capacitação, ainda tem um lado comportamental que tem que ser pesado e analisado, e muito bem analisado, para cada empresa onde a gente vai colocar aquele profissional para trabalhar. Então, acho que as pessoas têm que tomar um cuidado muito grande. Tempo de empresa, não tem problema nenhum você ficar 10, 15 anos numa empresa. Você está bem, está crescendo, tem um plano de carreira. Agora, não se esqueça que se você não se atualizar, quando você for para o mercado, você vai ficar completamente inerte. Seu salário reduz em, no mínimo, sei lá, 30%, 40%, porque você não tem a capacitação necessária que o mercado gira, o mercado se atualiza e você fica para trás. Então, isso é um cuidado muito grande que todo profissional tem que ter quando trabalha numa empresa, quando se especializa em alguma coisa, que a especialização é constante, não pode parar de jeito nenhum. É isso? Correto. Porque o que acontece na maioria das vezes, né? Esse profissional, ele se acomoda. E querendo ou não querendo, por mais eficiente que
que ele seja dentro do cargo, enfim, ele vai se acomodando nas funções, porque aí é mais fácil, ou ele está delegando, ou tem toda uma estrutura funcionando para ele, ele já tem uma certa autonomia, uma certa autoridade, então existe um suporte para que as coisas funcionem. Então, o que eu sempre sugiro nos atendimentos de coach que eu faço, né? Há alguns executivos que despertam para saber se eles estão alinhados com o mercado ou não, ou dentro da própria empresa, ou buscando uma promoção, ou muitas vezes eles são promovidos pela questão, né, da temporalidade e não se sentem confiantes para isso. Então, mas não são treinados muitas vezes para assumir a próxima função. Está lá há muito tempo, ele é o próximo da linha e ele assume. Só que ele, sabiamente, ele busca, né, com os profissionais, saber se realmente ele está alinhado ou não. Então, esse trabalho eu realizo com muitos profissionais. E, na maioria das vezes, o que é necessário fazer é uma atualização, um upgrade desse profissional com as temáticas do dia a dia. Então, eu exijo que ele compre revistas especializadas, livros, entrem na internet para ver o que os sites, o que os blogs estão falando naquele momento. Se for possível, uma viagem fora, até para fazer uma visão de fora para dentro, analisar os concorrentes, o mercado de trabalho, para que ele se perceba, né, alinhado. E quando não, que ele também ofereça o seu currículo ao mercado, né, sem nenhum tipo de constrangimento. Até para que ele perceba, né, se ele ainda se tem esse valor de mercado, se ele ainda tem uma procura, se ele ainda tem um potencial. Porque ele já não quer correr risco. Esse é o grande problema. Ele não quer mais correr risco. Então, tudo que você propor a ele, se ele tiver uma dúvida, uma insegurança, ele não vai aceitar. Então, nós fazemos esse trabalho. Da mesma forma, muitas vezes eu sou chamado em empresas que despertam para essa questão no mercado. Poxa, nós temos aqui 50 vagas ou 5 vagas para gerentes, diretores, e a gente não está recebendo interessados, os currículos que chegam estão aquém da proposta, está havendo alguma coisa. Então eu vou até a empresa, faço uma análise da empresa e digo, olha, precisa melhorar esses pontos, vocês não estão simpáticos ao mercado, existem situações que vocês precisam mudar. Né? Para que o mercado também olhe a empresa e se sinta atraído pela empresa, pela proposta. Hoje, o perfil profissional, eu quero voltar a isso aí que você está colocando, né? Do que torna uma empresa simpática. Vamos logo nessa daí para não perder o gancho. O que torna uma empresa simpática ao mercado? O que prejudica a imagem dela frente ao mercado? Hoje é preciso que as empresas elas estejam antenadas com o que circula pelo mundo. Então você tem hoje uma forte tendência às questões ambientais, a questões de sustentabilidade, não sustentabilidade especificamente na questão ecológica ambiental, mas na sustentabilidade como um ciclo de 360 graus, então todos os pontos, né, em termos de relacionamento, de comunidade, de pessoas, interno, externo, isso atrai. Isso atrai muito. Se a empresa é uma empresa que tem as suas regras, a sua filosofia focada no bem-estar, no futuro, em qualidade de vida. Plano de carreira, importantíssimo. Plano de carreira, se ele oferece benefícios para a família, se ele busca, assim, investir nos próprios profissionais em oportunidades de trabalhos internos, trabalhos sociais, trabalhos comunitários. Então, a empresa ela vai buscando essas ferramentas que estão aí disponíveis para que ela passe a ser uma empresa simpática, tanto a equipe que já faz parte e que tem ansiedades, tem demanda, tem necessidades internas, quanto aquele mercado que está ali fora observando, porque tem muito jovem buscando, ele que escolhe qual empresa ele vai trabalhar. Porque aquela eu me identifico com a proposta, aquela me identifico com o status, essa vai me dar oportunidade fora do país, essa tem uma tecnologia que é de ponta, essa tem um trabalho social impressionante, eu quero estar dentro disso aqui, o salário não importa, faz parte do processo. Então as empresas precisam ter esse despertamento. Também, por outro lado, tem que tomar ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes os profissionais exigem
entre aspas, que quando ele faz esse levantamento na empresa, se a empresa investe em treinamento, agora ele não pode esquecer que existe um investimento pessoal. Isso aí é uma coisa muito importante. É independente da empresa oferecer ou não cursos, treinamentos, palestras, ele tem que ter o seu próprio desenvolvimento e a empresa, com certeza, uma grande empresa, uma boa empresa, ela vê isso. E a partir do momento que o profissional ele se antecipa a fazer um curso, uma pós-graduação, muitas vezes a própria empresa fala, não, estou vendo, eu vou dividir o custo, vou... Agora, existe também a troca, né? Então, assim, se a empresa investe, ela também exige o retorno. E tem acontecido muito, eu tenho visto muito isso nos processos seletivos, os profissionais que usam a empresa para se formar, fazem uma pós-graduação, depois que está pronto, mercado. Então, aí a empresa começa a ficar com o pé atrás também, que toma cuidado em ter todo um investimento e, no final, não ter o retorno. Porque, na verdade, quando você faz isso para um profissional... É uma faca de dois gumes, né? Porque a empresa pode cair numa é fato isso que acontece, né? É fato isso. E, às vezes, você tem uma empresa que não é uma empresa de grande porte, que até ela pode ter algumas limitações ou né, restrições no sentido de investir, mas também a consciência dessa empresa, da posição dela de mercado, é meio que assim, eu invisto para o profissional estar aqui. Exatamente. Se ele for para o mercado, perdi. Não sei se perdi, né? Não sei se perdi, porque o tempo que a pessoa tiver aqui, que ela puder aportar conhecimento, puder aportar sua motivação no desenvolvimento dessa empresa, será válido, Mas né? sabe que para o profissional, às vezes, isso é ruim, porque quando ele vai procurar uma nova empresa, existe numa boa entrevista, a consultora consegue captar, tirar essas informações. Sem dúvida. Então, não é uma postura... Você poder devolver aquilo que... bíblico, na verdade, isso é bíblico. Isso. Né? A gente devolver aquilo que recebeu é bacana e ajuda e traz progresso, né? Tanto para a pessoa quanto para o indivíduo. Mas, sem dúvida, uma das coisas que as empresas vão considerar é a pessoa que não tem estabilidade, que ela vive pulando de empresa para empresa. Por que é ruim? Por que as empresas olham isso? Por que elas vão achar uma pessoa que ela não para numa empresa, ela vive buscando o seu crescimento pessoal? Por que isso é ruim? Hoje, esse fator de você, num espaço muito curto de tempo, você ter tido várias atividades, para algumas empresas isso é o que interessa. É uma visão, digamos assim, na contramão do que normalmente nós aprendemos. Por quê? Porque esse mercado ele mudou dentro do perfil do profissional. O que ele entende dentro desse profissional que em 5 anos, formado, fez algumas viagens, ele já transitou por 5 empresas diferentes. Esse profissional vem buscando cada vez mais novos desafios, novos objetivos, se qualifica para isso e ele prepara. Qual é a dificuldade desse profissional permanecer na empresa? Tanto que normalmente você usa reter talentos. Esse conceito também é um conceito que precisa ser renovado. Porque o fato de você colocar para um profissional que você está sendo retido, ele também se sente desconfortável. Então, há uma necessidade da empresa ter uma comunicação aberta, transparente com esse profissional, de forma que ele se sinta fidelizado, que ele se sinta comprometido, que ele tenha comunicação, seja comunicado. E são poucas empresas que trabalham dessa forma, nessa troca. Quando você tem esse tipo de fidelização, desse comprometimento, dessa abertura, né, esse profissional ele contribui com muito mais do que normalmente ele faria numa relação de contratação, salário e tudo mais. Ele contribui muito mais, por quê? Porque aquela filosofia, ele se identifica com a filosofia da empresa e ele sabe que ele pode contribuir porque ele tem espaço, ele tem quem escute as suas ideias, as suas propostas. Então as empresas, né, no geral, elas estão começando a observar também o que no passado chamava-se rotatividade, hoje é experiência, é bagagem profissional. Talvez tenha que olhar um pouquinho também nessa mudança contínua, exatamente
quais foram as motivações, né? O que é que faz com que a pessoa tenha essa rotatividade. Hoje não é um ponto né? negativo. Se a pessoa... Entre aspas. Eu quero assim, te não. provocar um pouquinho dentro dessa história, Tereza, você que lida Há com empresas isso, e né? empresas, né? Quando que é um ponto positivo e quando que é um ponto negativo? A mudança contínua de posições e de empresas por um profissional. No nosso próximo bloco, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça para cima, falando sobre mercado de trabalho, é que a gente no intervalo continua com o programa, né? Porque são tantas questões e até boas da gente conversar. Mas vamos lá. Tereza, você que tem uma empresa de recursos humanos, de colocação de talentos, essa questão e esse perfil desse profissional, que ele muda continuamente de emprego, quando que isso é bom e quando que não é? Olha, na minha realidade, na realidade que a gente vive lá no dia a dia, e eu estou falando de lidar, não estou falando do grupo DSH, estou falando dos meus clientes. Certo. Então, dessas 1.300 vagas que a gente tem lá hoje, deve ter umas 20, 30 empresas que a gente está trabalhando. Eu não vejo, raras exceções, alguma empresa que veja com bons olhos, vamos dizer assim, uma pessoa que não tem uma estabilidade. Uhum. Ela consegue ver isso como uma pessoa insegura ou que não sabe o que quer. Porque a pessoa começa num trabalho e, às vezes, por qualquer motivo, ou muda, é igual a faculdade. Você começa a fazer uma faculdade, daqui a pouco para, aí você quer, você passa para outra. Só que, volto a dizer, existe um lado da empresa que é o lado do investimento. Ela investe naquela pessoa. Então, investe em treinamento, investe em processos. O tempo que se para treinar um profissional, para entender como a empresa funciona, é um investimento. Uhum. E quando essa pessoa fica 6, 7 meses, sai, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, eu não sei o que a empresa pergunta, o que ele está buscando? Será que aqui ele vai fazer a mesma coisa? Ou seja, eu vou ter todo um investimento nessa pessoa, para daqui a 7 meses ele ir embora, e de novo eu ter que procurar um novo profissional? Então, a realidade que a gente vê é um pouco diferente do que você estava comentando agora. Não, veja bem, essa é a sua realidade. A minha realidade é justamente ao contrário. Fazer com que as coisas modifiquem. Eu incentivo as empresas a abrirem esses horizontes e motivo também os jovens, os estudantes, a terem os seus horizontes abertos. Justamente para essas novas experiências, esses novos saberes, essas novas capacidades. Agora, a questão da consolidação da relação entre empresa e profissional é como um relacionamento de namoro e casamento. Você tem que ali identificar o que combina nos dois e investir no que combina. Naquilo que não combina e há divergências, você negocia, você acerta os parâmetros ali. Porque muitas vezes aquele profissional que já circulou por 10 empresas em 5 anos, ele tem uma série de experiências. Hoje se fala em profissional multifuncional, mas como ele vai adquirir a experiência, o conhecimento, a expertise multifuncional dentro de uma única instituição? É preciso que ele circule por várias instituições, vários cargos, funções dentro e fora do país, várias experiências, para que ele se torne esse profissional de gestão, onde ele vai ter a visão do chão de fábrica, a visão do encarregado, a visão da logística, a visão do recursos humanos, da parte social, da parte ambiental. Adam, você não acha que uma pessoa pode... Agora é provocação, é a minha deformação profissional. Não, eu adoro isso. Você não acha que mesmo dentro de uma empresa, o profissional pode adquirir essa visão multifuncional? Passando exatamente como você disse, por diferentes áreas. De repente, alguém que você percebe que tem potencial, alguém que pode fazer funções diferenciadas e se tornar múltiplo mesmo dentro da organização, ele vai, dentro da própria organização, passar por diferentes áreas para ganhar essa macrovisão e se desenvolver. Claro que uma coisa é a visão única da empresa onde ele está, outra coisa é a visão de diferentes realidades que enriquece, que acrescenta, que te permite ver outras realidades que
fazem diferença, né? No dia a dia de qualquer pessoa. Aquilo que você diz, abrir a visão, conhecer outras realidades. Às vezes, a visão única de uma única empresa, ela pode ser limitadora, mas naquela própria empresa, para ampliar a performance de um profissional. Sem dúvida. Não é? Todas as vezes que eu sou chamado, né, por um grupo, onde você percebe ali, a princípio, uma certa insatisfação com a empresa, e eu sou chamado pela empresa e não por eles, porque um grupo que está improdutivo ou com baixa produtividade, são profissionais já com alguns anos de casa. Internamente não conseguiram trabalhar essas insatisfações. Então eu chego no grupo e nós vamos levantar quais são as insatisfações. E eu levo isso para a empresa para a gente verificar como a empresa pode estar participando. Muitas vezes a solução é justamente isso que você apresentou. Uma insatisfação porque já está estagnado em algumas funções, uma necessidade de crescimento pessoal, uma visão de soluções num outro setor, e a empresa, por estar organizada, ela não consegue fazer essa leitura. E exige resultado, o resultado cai e ela continua usando a mesma ferramenta para obter o mesmo resultado. Então é preciso que ela mude esses mecanismos, e aí fazemos algumas sugestões de mudança de posição, enfim, são várias sugestões, e aí você vê que o processo ele ganha um novo aspecto, um novo respiro. Muitas vezes fazemos sugestões que nem a própria equipe imaginava fosse possível. Mudanças de posições completamente estranhas ao processo normal. E também isso é o possível. gestor também está acompanhando a sua equipe para tem que ver estar o aberto. termômetro, né? Tem que estar então, aberto. muitas vezes, dentro da própria empresa, você consegue ter um profissional dentro de uma área que aí você desloca para outra e acabou. Ou você tem um excelente técnico que você bota no nível de supervisão, você perdeu um excelente técnico e ganhou um supervisor, um gestor medíocre, porque não foi treinado, não foi capacitado, ou ele nem quer aquilo. Tem medo. Tem medo daquilo, não foi preparado para aquilo. Então, existe todo esse envolvimento dentro da empresa que o gestor, naquele momento, é a peça fundamental para saber se aquela pessoa ali, porque também tem o problema da contaminação, você começa a ter uma equipe, uma pessoa começa a diminuir o rendimento, a insatisfação, essa contaminação, às vezes uma pessoa contamina uma equipe inteira, né? Desequilibra o grupo inteiro. Né? Então o gestor é uma peça fundamental, por isso que o gestor tem que estar muito bem preparado para poder saber que gerir uma equipe é gerir 10 pessoas de perfil completamente diferente. Não dá para você ter o mesmo tratamento para um e para outro. Da mesma forma. Tem que ter sensibilidade. Sobretudo, Tereza, muitas vezes diferente dele, né? Dele mesmo, né? Isso, ele tem uma equipe excelente que ele olha, poxa, ninguém concorda comigo, o resultado é excepcional. Isso também, né? Valorizar a equipe. Sem dúvida, as ideias, né? Aquilo que as pessoas fazem, porque nem sempre ser igual ao líder é o ideal, né? Por isso que essa história de que, né? Lembra aquela propaganda de bonita camisa, Fernandinho, né? Tinha que ficar igual ao chefe, não é nada disso, né? A diferença tem vantagens extraordinárias. Hoje a diferença faz diferença. Faz diferença completamente. O mercado de trabalho tem investido muito em estagiários, né? Estagiário aí como uma força, uma mão de obra importante. Qual a percepção de vocês e o que vocês podem aí estar falando para aqueles jovens que hoje estão estudando e que querem ingressar no mercado de trabalho aí por oportunidades de estágio? Nós somos agentes de integração. Então, a gente tem processos constantes para estagiário. Eu acho que é um público bem mais fácil de se lidar, porque eles sabem o que quer, normalmente sabem o que quer. E, por outro lado, quem está fazendo essa contratação tem que entender que, se é um estagiário de administração, a empresa tem que saber que é aquilo ali que ele vai fazer. Então a gente faz um acompanhamento, acho que o acompanhamento é fundamental, de um agente de integração na contratação de estagiário, para saber se ele está realmente sendo desenvolvido ali, dentro do planejamento dele com o trabalho. Então as avaliações periódicas de 6 em 6 meses, tanto do profissional do estagiário para a empresa, como da empresa para o estagiário, para saber se realmente ele está se desenvolvendo, que isso é o principal, saber que você está colocando alguém numa empresa onde ele vai ser treinado e preparado para o futuro. É muito importante isso, que a gente via muito antigamente,
o estagiário virou um tempo mão de obra barata, Barata, né? exatamente. Porque não tem cargos trabalhistas, enfim. Agora, essa visão mudou, porque ele sabe o que quer. Quando ele faz um processo seletivo, é o processo seletivo diferenciado, né? Quando é um processo para uma contratação normal, normalmente é 50% da parte técnica, 50% da parte comportamental. Para estagiário é diferente, é 80% comportamental e 20% técnico, ele não tem ainda, então tem que saber o que ele está buscando, é um processo um pouquinho mais demorado e o acompanhamento, volto a dizer, é o fundamental para saber se realmente ele está seguindo o caminho que ele se propôs e está investindo para isso, né? A empresa tem que ter essa coerência também. A empresa tem que ter a coerência e o estagiário. Se você chegar numa empresa onde ele vai para ser mão de obra mais barata, ele deve ficar ligado. Ele tem que gritar. Eu falo lá quando... gritar ou... Né, não, gritar que eu digo é modo de falar. Concordo. Mas, não vim aqui para isso. Mudar essa realidade, né, ajudar na visão dessa empresa, ou realmente buscar uma empresa onde ele possa desenvolver as suas habilidades, porque é para isso que o estágio serve, né? E tem que ser assim. Ainda para aproveitar o nosso tempo, Adams, o mercado de trabalho ele está aquecido, isso é completa verdade. A gente já viu e tem sentido isso na prática. Ele está sendo atrativo também para estrangeiros. E como que isso impacta a nossa mão de obra nacional? Olha, eu tenho visto muitos profissionais de fora vindo ao Brasil e assumindo, sendo contratados. Ou eles já são convidados, já vem prontos, né? Já vem com a contratação, ou eles estão no Brasil competindo com a equipe aqui de igual para igual, com aquele português arrastado, sem grande facilidade. Isso aí não cria nenhum impeditivo. Né? Eu vejo que eles são bem aceitos nas entrevistas. Por quê? Porque eles trazem experiência, eles trazem conteúdos que normalmente você não encontra aqui. Todos esses profissionais de fora que estão sendo contratados aqui é porque eles trazem diferenciais que não estão aqui disponíveis. O que acontece com o profissional nosso aqui? Ele vai fora, passa um tempo fora, se prepara, se capacita, absorve esse conhecimento e depois ele se torna também esse profissional competitivo aqui. Só que não está sendo na mesma velocidade. O que acontece? Esse mercado ele é global, tá? Isso está disponível. Hoje não tem mais diferença de língua, não tem possibilidade da distância, tudo muito fácil, muito rápido. Então, quando abre uma vaga, essa vaga ela já abre em várias línguas, já fica disponível em várias línguas. E isso é distribuído em rede, é imediato, para todos eles têm acesso ao mesmo tempo. Então, esse jovem, né, a princípio, que está num outro país, né, até países que normalmente não perceberia tanto potencial, eles chegam aqui prontos, aptos para ingressar naquela vaga, dando resultado, até mesmo dizendo, olha, eu já fazia isso lá e aqui eu estou pronto para trabalhar nessa área. Então não existe... um pouco de inversão de papéis hoje, né? Não tem mais. Não, é inversão. Antigamente ia muito brasileiro procurar as coisas lá fora, né? A gente hoje vê muito ao o pessoal está contrário, vindo de fora procurar. Isso, boa notícia dessa história é que se briga, a competição ela se dá de igual para igual, né? Muito sadia também, né? A qualidade, né, ela vai sendo observada, né? Você vê que esse profissional de fora, ele tem vários conteúdos, várias experiências, ele tem um potencial de crescimento muito mais rápido, porque ele está disponível, ele está aberto, ele vem com muito mais vontade, porque muitas vezes ele vem para uma realização pessoal, de conquista, de autoafirmação profissional, né? Quando muitas vezes o nosso profissional aqui, ele está simplesmente cumprindo uma etapa, ele simplesmente está preenchendo o currículo dele. Então existe assim uma energia diferente de um para o outro. Bacana. O fato é que a gente percebe o Brasil num processo de crescimento, né? Sim. Crescimento empresarial, crescimento das suas posições funcionais, é um movimento de mudança de mentalidade e isso é muito bacana, né? Eu acho que esse talvez seja o maior ganho do mercado de trabalho nesse momento, né? Que todos nós temos que estar ligados e abertos para poder... Atualizados, que é o principal. Exatamente. Para se manter atualizado, para ter a cabeça de que mudar é bom, né? Mudar torna a gente vivo, mudar torna a gente competente e
faz a gente crescer. A gente vai para o nosso último intervalo agora. E vocês já sabem, né? São parceiros constantes aqui da Boas Novas. Quando a gente volta com boa música. E a nossa boa música de hoje, ela será trazida pelo Nájilo Silva. Vamos lá. Se possível for, as estrelas. Conta, se possível for, areia do mar. Assim disse Deus a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Conta, se possível for, as estrelas. Conta, se possível for, areia do mar. Assim será a tua descendência, assim serão as tuas bênçãos. Deus não é o homem pra mentir, o que Ele prometeu vai cumprir. Vou viver a promessa, vou romper as barreiras, vou voar mais alto e gritar: eu posso, vou sair da tenda, mesmo que ninguém me entenda. Vou confiar, porque estou debaixo da promessa. Possível for, as estrelas. Conta, se possível for, areia do mar. Assim será a tua descendência, assim serão as tuas bênçãos. Deus não é um homem pra mentir, o que Ele prometeu vai cumprir. Vou viver a promessa, vou romper as barreiras, vou voar mais alto e gritar que eu posso, vou sair da tenda, mesmo que ninguém me entenda. Vou confiar, porque estou debaixo da promessa. Vou viver a promessa, vou romper as barreiras, vou voar mais alto e gritar que eu posso, vou sair da tenda, mesmo que ninguém me entenda. Vou confiar, porque estou debaixo da promessa. Declare, estou debaixo da promessa. Eu creio, estou debaixo da promessa. Porque estou debaixo da promessa. Muito bom, Nájilo. Amém.
Música lindíssima, letra maravilhosa. Eu declaro, eu estou debaixo da promessa. Amém, estamos todos debaixo da promessa do nosso Deus. Debaixo da promessa. Obrigada por você ter vindo aqui cantar pra gente. Eu que agradeço essa rica oportunidade. E Deus continue abençoando esse programa maravilhoso que serve de bênção para muitas pessoas. Volto já contigo, tá bom? Então, olha só, esse cântico que o Nájilo trouxe agora pra gente, né, esse louvor que ele trouxe agora, fala de uma postura muito bacana, né? E que a gente precisa ter diante de Deus, mas um profissional também precisa ter, né? Acreditar, ir à luta, enfrentar, derrubar barreiras, se qualificar. Eu digo que ele precisa ser empreendedor, né? Das suas potencialidades, das suas fraquezas, e está sempre dinamizando, pegando esses pontos fracos, transformando em pontos fortes, potencializando os pontos fortes, reavaliando sempre as estratégias, as possibilidades, enfim. Ele tem que estar dinâmico, ele não pode ficar estacionado. Não ter medo de se enfrentar, né? Não, de forma alguma. Não ter medo de se enfrentar. Inovando sempre. Sempre, constantemente. Isso aí. Nunca se estabilizar. Perfeito. Queridos, brigadíssima pela Obrigado, presença de vocês. Muito bom a gente poder falar, né, aqui sobre esse tema. Despedidas, eu quase que vou considerar que o Adam já se despediu, mas despedida de vocês, de brincadeira, Adam, pode despedir. Não, obrigado a Celeste, obrigado ao programa, obrigado a Tereza também pela oportunidade. Sucesso aí para o pessoal que está nessa busca, né, de realização profissional, de conquistas profissionais, né? Perfeito. Essa é importante. Perfeito. Tereza. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que as pessoas, que são muitas que veem esse programa, procurem, porque emprego tem. Então, basta procurar, arregaçar a manga e sair de casa. Por mais fé que você tenha, não bate na porta. Você tem que ir à luta. Então, mas o Senhor nos ensina isso. A gente deve olhar, a gente deve se mover, a gente deve fazer o pedaço que nos cabe. Exatamente isso. De ser não feito. Cai do céu. Vai à luta, porque... Aí o céu, o Senhor ajuda. Exatamente. Quando a gente se movimenta, o Senhor ajuda. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigada a você também, querido telespectador que esteve com a gente até agora. Deixo vocês com a música inspiradora do Nájilo Silva. Paz. Quanto tempo eu lutava pra estar aqui, não entendia o porquê do meu existir. Era uma angústia, uma tristeza, quanta ilusão. A minha vida era sem graça, que tribulação. Mas teve um dia que passei em frente a uma igreja e lá estava escrito: Cristo é a luz do mundo. Que luz é essa que eu nunca tinha visto antes? Era Jesus me convidando para entrar ali. Quando eu entrei, já levantei as minhas mãos cansadas. Um arrepio, sem esperar como eu chorava. E o pastor me amparou e a igreja orou por mim, dizendo: filho, Deus te ama assim. E as promessas não foram quebradas. Quando eu entrei,